Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dia de alta no mercado, respeitando o suporte intermediário ali marcado por 109 mil pontos. A gente teve uma junção de fatores. Primeiro, queda das treasuries, a aprovação do pacote de estímulos nos Estados Unidos, no Congresso. Aquele pacote de 2 ou 3 tri, é uma diferença grande aí, mas eu não lembro o valor. Aquele pacote de ajuda que estava tramitando, foi aprovado, vai para a sanção presidencial e não vai ter nenhuma sanção. O outro foi o resultado em linha com o esperado da inflação consumidor, que era uma preocupação do mercado em vista que o aumento da inflação poderia sinalizar que o Fed diminuiria o ritmo. Na verdade, assim, ele diminuiria o ritmo da política monetária expansionista e aumentaria o ritmo do aumento de juros, ou seja, aumentaria os juros antes do que o mercado estava esperando. Então a inflação está controlada, e também vamos lembrar que essa discussão de inflação nos Estados Unidos é algo que já vem de anos e não vai ser um dado que vai mudar as coisas, Por aqui ajudou bastante o desempenho do Ibovespa agora no final da tarde. Desculpa. Mesmo com o fechamento em alta dos juros futuros, está tendo a votação dos destaques da PEC emergencial. O governo perdeu alguns destaques, mas o que aconteceu é que teve a notícia que a Câmara, o plenário, rejeitou o destaque que derrubaria os gatilhos fiscais de congelamento de salários, todos os servidores públicos, tudo isso que foi colocado como contrapartida do auxílio. Aparentemente isso ia ser bloqueado mesmo, mas de manhã tinha alguns rumores que poderia sair. Foi o mesmo rumor que levou o mercado por 107 mil pontos e não foi confirmado. Então, esse lado de fiscal, não para resolver o rombo fiscal, mas pelo menos acomodar esse novo auxílio, ele aparentemente está resolvido. Agora, o rombo fiscal é um outro papo, e a gente vê que além do risco fiscal que está sendo colocado na curva, a gente tem um risco político também que está sendo colocado, que é um risco político novo, e assim, é o que eu tenho até pensado, e eu não li as cartas dos gestores, pretendo ler, essa semana para mim foi bem conturbada, mas pretendo ler as cartas, e aparentemente que eu venho vendo alguns trechos, algumas coisas de notícias, é que a percepção é que o risco aumentou, então a gente sempre fala muito dessa questão do risco, que é importante, e o risco não está favorável, e a gente não está no nível de suporte maravilhoso, não está, então eu fico bem cabreiro de ficar montando posição, apesar de ter muita coisa barata, muita coisa interessante, eu fico meio cabreiro para isso, e vou com umas coisas mais defensivas, a gente comprou mais setor elétrico, outra gente na abertura fez VEG, e por aí que vai, diversos papéis têm tendência de baixa no curtíssimo prazo, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com relação a isso, não ir contra a tendência, isso é muito importante, E hoje a gente vamos ver como é que vão ser as discussões, deve ser até a madrugada, as discussões sobre a PEC emergencial. Se tiver alguma alteração vai ter que voltar para o Senado, aí muda a alteração do texto, aí volta para o Senado, aí atrasa mais a PEC, enfim, aí a gente sabe o estresse adicional que isso vai gerar, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Bom, indo aqui para o fechamento, Ibovespa respeitando 109 mil pontos, é aquela questão, se você não se posicionou aqui nos 107 mil pontos, quando voltou para cá, pelo menos se for comprar alguma coisa, compre perto do suporte e vem na parte de resistência, é isso, basicamente é isso, Cada vez mais
fica claro que aqui vai ser difícil de romper, né? A gente vê os DIs, né? A gente está falando nas máximas, né? E não deve sair muito dessa faixa aqui não, tá? O DI vai ficar por aqui, vai ficar num nível de risco alto, e Bovespa perto de último topo. Eu não monto carteira não, apesar de ter muita coisa interessante, né? Então não tá fácil, não está fácil não, tá? Qual que é a probabilidade maior aqui? A gente já foi testar o suporte importante 2 vezes, né? Estamos em tendência de baixa no curtíssimo prazo. A chance é ficar travado por aqui e definir para baixo e voltar para 104, 100 mil pontos, né? Eu pelo menos não vejo nenhum fator macro que justifique o mercado voltar para cá, né? Você vê o nível de risco está alto. A única coisa que pode ser é que talvez possa haver algum fluxo para o Brasil, porque em dólares está num nível interessante. Acho que é a única justificativa, porque de resto não faz o mínimo, pelo menos não tem muito sentido aí você comprar, porque por tudo que a gente está vendo, perspectiva de crescimento deve vir baixa. A única coisa que pode mudar, inclusive espero tá tudo certo para começar a escrever amanhã as coisas, sobre a sinalização do Copom na próxima reunião, que não vai ter crescimento, né? A questão da pandemia não para de crescer, né? A gente regrediu muito nessa questão e pode ser não, acredito que existe uma grande probabilidade de, por conta dessa falta de crescimento, o Copom sinalizar que não vai ser tão agressivo no aumento dos juros, né? Mas vamos ver, isso pode dar algum fôlego a mais aí, mas não acredito que vai ser, nossa, vai romper e vamos para 120 mil pontos. O mercado está bem complicado, tem muito risco na mesa. Para mim, ainda sigo com diversas dúvidas de montar carteira nesses níveis. Compramos coisas sem muito risco, agora encher de beta, essas coisas eu não estou muito afim não, tá bom? Uma coisa que a gente fez a entrada, né, foi VEG, inclusive voltou para o ponto de entrada hoje, mostrou força compradora, isso é muito importante, tá? Por aqui eu quero fazer alguma parcial. Eu gostaria de fazer alguma entrada no setor de construção, quero adicionar um pouquinho de direcional na carteira. A gente tem 3% do papel, né? Quero colocar um pouquinho mais, mas hoje sem volume na compra, apesar de estar num ponto bastante interessante. O setor tá barato, né? Zetec, você vai observar, Cirela também você observa, né? Cirela tá bem interessante mesmo, tá bem bonito. Graficamente é uma das mais bonitas mesmo, né? Graficamente aqui. Talvez possa colocar alguma coisa, mas precisa de um pivô de alta, alguma coisa nesse sentido. Para mim não tá muito claro, não tá muito trivial comprar. Mas se for fazer alguma coisa do setor, Cirela tá bem interessante mesmo. Quero comprar Lame, mas perdeu o último fundo. Não vou fazer nada. Perdeu esse último fundo aqui, com volume acima da média, né? Um suporte muito importante. Se fechar a semana acima desse patamar, a gente posso pensar em alguma coisa, mas não vou comprar não. TOTS, um papel que a gente tem na carteira, foi testar o 27,50, que foi o ponto que a gente comprou, né? A aquisição foi boa, foi cara, mas foi boa, tem uma boa projeção. Mas ficou muito claro para mim, né, que aqui vai ser difícil de romper. Então, né, se perder 27,50 em fechamento diário, eu aperto stop. Se voltar para cá, essa região dos 30, 31, e mostrar força vendedora novamente, eu faço uma parcial da posição que eu tenho, que é pequena, e deixo o restante. E é assim que eu vou tratando. Mas de fato, papel em topo, né, não conseguiu confirmar o rompimento desse topo, foi muito importante esse movimento. Então, não tem justificativa aqui, pelo menos gráfica, para ficar se acreditar no rompimento. Papel indefinido. Tendência de alta no curto prazo, mas no curtíssimo prazo voltar a ficar com indefinição. Difícil, tá?
Difícil mesmo, apesar do pessoal gostou bastante da aquisição, mas graficamente bem estranho essa volta aqui, bem estranho mesmo, tá? E é isso, sabe? Rumo, né? Por enquanto mostrando a força compradora por aqui. Eu quero fazer uma entrada, quero fazer uma pequena entrada nesse papel, nessa região, tá? A gente tem um OBV bem forte, esse movimento de alta, né? Eu tô pensando ainda, como é que eu posso fazer, mas me chama a atenção porque voltou pro ponto que abriu esse movimento de alta. Resultado não foi aquela maravilha, né? Mas tiveram boas notícias para a empresa, né? Com relação a malha, ferroviária, essas coisas. E é um setor de grãos, né? Commodities estão fortes e a safra deve vir boa aí para esse ano, mais uma vez, tá bom? Bom, Suzano caindo junto com o dólar, né? O dólar se ajustando, né? A gente tá com nossa moeda está muito a mais, né, do que o resto do mundo, né? Tá muito depreciado em relação ao resto do mundo. E aqui é o seguinte, enquanto acima da média móvel de 21, não tem nada a que ser feito. Se perder essa média móvel de 21, eu penso em fazer alguma parcial, alguma coisa nesse sentido, né? Afinal, o preço da celulose está indo para uns níveis bem importantes, bem fortes, e que assim não justifica um maior upside aí para a celulose, e aí isso inclui a empresa. Mas se perder a média móvel de 21 fechamento diário, ou se perder no semanal, né, alguma coisa assim, eu penso em fazer alguma parcial no papel, tá bom? E aí monitorando, né? E aí monitorando os papéis que você gosta, pode eventualmente oferecer alguma entrada. Teve um movimento interessante de Via Varejo, como o papel ele foi fechar esse gap e não perdeu o fundo e veio com volume forte na compra, tá? Difícil falar em entrada agora, eu acho muito difícil, mas se formar um pivô de alta que faz uma onda 1, bate na média, volta, pode ser feita alguma entrada, tá? Mas difícil mesmo falar em compra com essa reação agora. Magazine Luiza, enquanto não perder 22,80, não tem por que sair da posição, né? Vem carregando a posição, quem vem carregando a posição, enquanto perder 22,80 não tem por que eu sair da posição, e o objetivo aqui é romper os 26,40, e é isso, tá? E é isso para ser feito, beleza? Deixa eu ver quem mais que... Acho que esses são os grandes destaques aí, só Cogna, né? Reagindo de fato ao teste da mínima do ano passado, né? Se você gosta do papel, acha interessante, alguma coisa assim, beleza, você pode fazer a entrada, tá num suporte muito importante, mas tem compra? Não. Tá contra, então toda a tendência, tá tendência de baixa em todos os tempos gráficos. Se você vê um múltiplo interessante a 3,50, ok. Agora, graficamente não tem muito sentido fazer essa entrada. Eu, que nem eu, dentro do setor, eu prefiro Edux, mas também mesma coisa, por enquanto nada é para ser feito. E sempre relembrando, gosto muito de Iguatemi, nessa região dos R$30, mas com essa questão de pandemia, não queria ir contra por enquanto. Beleza? Então é isso, tá? Como eu comentei, se você tem esses papéis em mente, não comprou esses papéis nos 107 mil pontos, tente comprar mais próximo do suporte, né? Eu falei, setor de energia elétrica, a gente comprou Taesa antes do resultado, a gente comprou CES por conta do dividendo, Engie vai ter o resultado hoje, né? A gente gosta da empresa, voltou com um preço interessante, a gente comprou, Equatorial também a gente comprou, compramos VEG. Então, papéis aí que a gente colocou realmente na carteira, pensando no longo prazo e que estão um preço interessante de fato, estão tendo um preço interessante, né? E que não tem tanta correlação
com o Ibovespa, né? E é o momento de fazer o radarzinho, né? E nunca buscar compra perto de topo e sempre buscar compra perto de suporte. E a gente pode observar que de fato o risco vem aumentando e isso impede assim de aumentar a carteira e tomar um beta absurdo, pelo menos na minha visão, tá? E só para fechar, eu quero agradecer as mensagens do pessoal do Infotrade, do Instagram. Realmente, cara, segunda tava literalmente assim, baqueado. Ontem também. Hoje eu fui ver exame, fazer as coisas, né? Afinal, o Covid tá aí. Deu negativo Covid, ainda bem. O que foi me dito, passado a medicação, tudo, que tem uma virose que tá rodando aí. Virose, tem muita virose, né? Que tá rodando. E que, eu peguei isso aí e ainda eu tô com um pouco resfriado ainda, mas tô bem melhor, né? E de não ter o Covid já tá maravilhoso também, né? É complicado, né? Porque você vê é um negócio assim que você, como posso falar, preocupa bastante, né? Eu precisei ficar na cama, um negócio que eu fiquei tipo debilitado, fazia muito tempo que eu não ficava assim, muito tempo mesmo, né? Então, mas estou tranquilo, estou bem, firme e forte, vamos que vamos, né? Agora vamos dar um start aí, começar a fazer as coisas novamente, retomar a rotina normal amanhã, com o Telegram do Day Trade, responder real time o pessoal lá da comunidade. Então é isso que eu vou voltar a fazer. Então tá tudo certo ainda bem. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.